Olá, começa agora mais um programa Lesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Hoje eu converso com Liliane Rodrigues, que é terapeuta sistêmica. Vamos falar sobre constelação familiar como um instrumento terapêutico na resolução de conflitos familiares em tempos aí de pandemia. Liliane, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, Catarina, pelo convite. Eu que agradeço em poder falar um pouquinho sobre essa ferramenta para auxiliar as pessoas nessa época de pandemia, onde surgem muitos conflitos familiares. Sem dúvida, Liliane, eu escolhi esse tema justamente pensando nisso, né? A gente vê que a pandemia tem trazido aí uma série de reflexos, né? Uma série de impactos, acho que essa é a palavra mais certa, na nossa economia, na política, nos aspectos sociais e também na saúde mental. A gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre as relações humanas, os relacionamentos. Com o isolamento social, as pessoas precisam estar ali convivendo muito próximas e conflitos acabam surgindo e a constelação, ela é sem dúvida um instrumento nesse sentido, né, Liliane? Eu queria que você explicasse um pouco para a gente quando que surgiu essa técnica e o que é, né, a constelação. Acho que nem todo mundo que nos assiste já ouviu falar na constelação familiar. Conta um pouquinho para a gente. A constelação familiar, ela foi desenvolvida pelo filósofo Bert Hellinger. Ele também estudou a psicanálise, né? E através da psicanálise, ele foi desenvolvendo algumas ferramentas terapêuticas, né, da constelação familiar. O Bert, ele foi missionário, né? E também viveu durante a guerra, então ele tinha um olhar diferenciado para essa questão, né? Ele foi preso durante a guerra, então ele tinha um olhar diferenciado, não só ele como vítima ali daquela situação, né, mas do militarismo que ele vivia, daquele conflito. Ele entendia que cada um tinha que seguir um papel ali, então ele saía muito do julgamento, né? Esse é o principal olhar do Bert Hellinger, né? E ele também foi missionário. Ele ficou muito tempo durante essa missão dele, vivenciando a vida da tribo Zulu, né? E lá na tribo Zulu ele começou a perceber como era um comportamento familiar, né, dessa tribo. Ele foi percebendo que mesmo em diferentes culturas, a gente tinha o mesmo padrão de relação, né, com pai, com mãe, com os avós. Ele foi percebendo que a gente fazia muitos padrões, mesmo com uma cultura tão diversificada, ele percebia que a gente tinha muitos padrões, e geralmente os filhos, né, honravam os pais naquela questão de dor. Então o pai tinha um destino, e aí inconscientemente o filho ele acabava repetindo esse padrão. Isso na questão de doenças familiares, na questão de financeiro, escassez. Então ele começou a perceber que isso sempre tinha um padrão de repetição, né? E a ferramenta da constelação, ela traz esse novo olhar de ressignificar, que a gente não precisa mais honrar os nossos ancestrais, nossos antepassados, né, pela dor e sim pelo amor. Por quê? Porque a gente traz o nosso DNA, vou trazer mais para a questão física aqui, né, nos nossos genes, a gente traz já algumas coisas, né, físicas, patologias ou entre outras coisas, no nosso DNA. E a gente também traz uma memória de psique dos nossos ancestrais, né, que de forma inconsciente vão atuando na nossa vida. Então, por isso que agora, na época de pandemia, né, estar relacionando mais com o filho, com o marido, com o trabalho, tudo ao mesmo tempo, traz à tona isso, né? E muitas vezes as pessoas não sabem como resolver isso, né? E não sabem que a constelação familiar, ela é uma ferramenta que vem, né, para trazer mais liberdade de escolha, para a gente não ter que repetir o destino ali de muitos ancestrais. Acho que você toca num ponto interessante, né? Essa questão da gente receber no nosso DNA informações dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Quer dizer, essa herança, ela não se resume apenas aos nossos atributos físicos, né? A cor do nosso cabelo, o formato dos nossos olhos. Quer dizer, a gente também, já existem estudos, né, Liliane, que mostram que a gente recebe também no nosso DNA uma carga que de alguma maneira nos leva a ter determinados comportamentos. Quer dizer, essa herança influencia na nossa personalidade. É isso que você está querendo dizer?
Exatamente, né? A gente fala até da epigenética, né? Nós nascemos já com alguns genes e vamos levar sempre, vou trazer exemplos aqui, né? Lógico que numa constelação a gente tem que abrir essa temática, a gente não vai generalizar, tá? Mas eu vou trazer exemplos aqui, porque isso já era um padrão que Bert percebia conforme ele ia fazendo, né, a técnica da constelação. Então, numa questão às vezes de doença epigenética, né, a gente pode sim ou não desenvolver alguma determinada doença, por exemplo, né? Então, como a gente traz essa genética, né, inconsciente dessa psique, por exemplo, numa doença, às vezes a gente não precisa ter aquela doença, uma diabetes. Então, todas as gerações tiveram diabetes. Então, eu tenho que ter? Não, né? Mas é tão inconsciente que às vezes eu crio um padrão, né, de comportamento para desenvolver aquela doença de diabetes. Então, eu como errado, eu faço outras coisas para pertencer àquele sistema, né? Tudo da forma inconsciente. Isso não só de doença, mas de comportamentos, de relacionamentos conturbados, né? Se houve numa geração anterior, muitas vezes a gente acaba se relacionando com pessoas nessa mesmo formato porque a gente quer honrar, a gente quer pertencer. Então, a gente traz isso já na nossa herança genética, né? Sim, é bem interessante isso que você coloca, essa tendência que nós temos, até de maneira inconsciente, né, de repetir padrões de comportamento e até conflitos que estão aí passando de geração a geração, né? Quer dizer, como que Exatamente. funciona a quebra desse padrão, né? A gente está falando de algo que se repete. Como que a pessoa consegue perceber, né? Porque às vezes nem como a gente está falando, tem muita coisa que é inconsciente, né, na nossa vida, que a gente tem determinados comportamentos ou está vivenciando algum conflito, mas às vezes a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né, na vida dos nossos Exato. ancestrais. E muitas vezes, por ser inconsciente esse comportamento, a gente não tem ciência. Como que funciona, né, a descoberta desse conflito? Quando uma pessoa procura, então, o seu trabalho, você que faz essa constelação, normalmente essa pessoa ela já chega com uma queixa, onde ela aponta esse conflito, ou a própria constelação pode trazer à luz, né, à tona, esse conflito que nem mesmo a pessoa sabe que ela tem. Então, quando ela procura, geralmente ela já tem uma queixa, né? Ela já está ali procurando, já procurou outros métodos, né? A constelação eu falo que tanto que constelação você não tem que ficar fazendo sempre, você tem que fazer uma vez, esperar aquilo atuar, né, na sua vida, porque a gente vai mexer com muitas coisas do passado. Então a pessoa geralmente já tem uma queixa e ela vai me trazer qual é o tema, né? Seja financeiro, de escassez, seja relacionamento, doenças, enfim. E aí a gente vai olhar ali o porquê que ela tem aquele comportamento, por que ela atrai aquele tipo de comportamento, porque como a gente falou, é de forma inconsciente, né? Então a gente vai trazendo à tona ali questões familiares ou da própria infância, né, dessa pessoa, e aí a gente vai chegar em algum momento que ela vai falar, aconteceu isso com a minha mãe, aconteceu isso com o meu avô, né, e ela vai percebendo da onde vem aquele padrão, né, que está atuando de forma inconsciente na vida dela. Então, conforme a gente vai fazer, e muitas vezes acontece, né, de não ser só uma questão familiar ou só uma questão da infância, mas que durante a constelação isso vem à tona e aí se traz uma resolução daquilo, né? Muito interessante. E falando um pouquinho da parte prática, né? Como que funciona a constelação? Eu, assim, já vi que existem constelações com pessoas, já vi constelações com bonecos no tabuleiro, já vi constelação na água. Eu acho que quem nunca ouviu falar sobre isso, ainda, assim, pela nossa conversa aqui inicial, tudo fica muito vago e muito distante. Eu queria tentar trazer um pouquinho para a parte prática, né, para a pessoa entender de que maneira ela consegue ter a dimensão e enxergar esses conflitos todos que você está colocando, que é possível, então, ver através da constelação. Exatamente. A constelação ela pode ser feita com pessoas, né? Hoje já não está dando para fazer por conta do momento que a gente está vivendo, mas podem ser feitas com bonecos, né? Então os bonecos eles representam, né? Você, né? A pessoa que vai ser constelada, né? No caso a pessoa que vem, e aí ela vai trazendo outros bonecos, no caso para representar o pai, a mãe, um conflito, o sentimento que ela está sentindo.
até objetos ali que possam representar alguma coisa da infância dela. Então a gente vai colocando isso, por exemplo, no tabuleiro. Eu uso, né, a constelação sistêmica na água, né, com bonecos de EVA. Então, eu não tenho a influência da minha psique como constelador, né? O boneco de EVA na bacia, né, de água, ele vai fazendo o próprio movimento dele, e aí eu vou trazendo junto com a pessoa que está sendo constelada, né, o movimento que esse boneco faz. Então, às vezes ele vai próximo do pai ou da mãe, para onde esse boneco está olhando, se ele está olhando por um sentimento de insegurança, de medo, e aí a gente vai trabalhando qual é esse sentimento que precisa ser visto, qual é esse padrão que precisa ser olhado, né? Então, o próprio movimento do boneco ali na água vai me trazendo ferramentas, e o próprio, né, constelado também, de situações que aconteceram na vida dele, né? E aí a gente vai buscando ressignificar isso, falando, olha, isso aconteceu com seus ancestrais, você não precisa mais honrar pela dor, né, de coisas que já aconteceram, você tem a possibilidade de fazer diferente, né? Porque é tão inconsciente que a pessoa quer honrar fazendo tudo de novo. E não precisa mais. Na constelação a gente traz essa abertura falando, olha, você tem o direito de recomeçar, de fazer diferente nas suas relações, nas suas questões financeiras, no seu trabalho, em tudo você tem direito de fazer diferente, né, do que já aconteceu na sua família. Por quê? Né? Porque você pode, sim, criar um novo destino. Você tem essa possibilidade, né? E a gente acaba, às vezes, repetindo esse padrão porque houve um desequilíbrio no sistema familiar. Então, nasce um descendente, né, para olhar para isso, e quando as pessoas vêm nessa busca, né, de sair desse padrão de comportamento em qualquer tema que for, ela faz isso porque às vezes ela vai ter um filho, ela não quer que aquele filho repita aquele mesmo padrão. Então, a partir do momento que ele tem outra consciência, né, os próximos descendentes dessa família não vão mais repetir esse padrão, né, de conflitos e de coisas já repetidas aí ao longo de gerações. Inclusive, Bert Helling fala muito sobre as leis sistêmicas, né? Eu acho isso bastante interessante, porque a gente sabe que em tudo existem as leis, né? Existem as leis do nosso país, existem as leis, por exemplo, que você frequenta um clube, por exemplo, existem as regras para quem vai frequentar esse clube. Então, dependendo do ambiente que você está, existem regras, né? E no seio familiar existem também leis, que eu acho que nem todo mundo sabe que essas leis existem, né? Mas segundo Bert Helling, elas atuam, né, na nossa vida. Eu acho isso Exato. muito interessante e eu gostaria que você explanasse um pouco, então, o que são essas leis sistêmicas, né? E de que maneira elas influenciam e atuam na vida das pessoas. São 3 leis, né, de base que o Bert usa, né, que é a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do dar e receber, né. No pertencimento, aquilo que eu falei um pouquinho aqui, né, sobre doenças, que é tão inconsciente, a pessoa cria mecanismos para desenvolver, às vezes, a mesma doença que o sistema familiar dela, né. Então, como eu falei aqui, às vezes um câncer, então todo mundo na família teve, ela cria inconscientemente mecanismos, comportamentos, né, de depressão, de várias coisas para desenvolver aquela mesma doença. Isso é um padrão de pertencimento. Ou na questão financeira, né, a pessoa, ela vem de uma família muito humilde, ela tem vontade de crescer na vida, ela tem vontade de fazer outras coisas, mas o padrão de pertencimento, porque pra gente é mais fácil ficar na zona de conforto, né? Então ela não vai galgar novos desafios, ela continua ali naquele patamar porque é confortável, ela quer pertencer, né? E isso são exemplos da lei de pertencimento, né? E aí a gente traz esse novo olhar de que você continua pertencendo à sua família, ainda que você faça diferente, né? E na verdade é essa resolução que a constelação quer trazer, que você pode sim ter um novo olhar e poder crescer, né, na sua vida, diferente do que os seus ancestrais viveram, né. A lei da hierarquia, né, como é que eu posso trazer um exemplo aqui para vocês? Por exemplo, num casal, né, que tem um filho, às vezes o pai morre muito precocemente, né, e esse filho, ele tem que tomar uma responsabilidade muito cedo, às vezes tem mais irmãos, então ele toma o lugar desse pai,
né? Ele toma um lugar que é muito pesado para ele naquele momento. Então ele quer ajudar toda a família, ele quer ajudar a mãe, ele quer ajudar os irmãos. Só que isso vai tornando isso pesado porque ele não está no lugar dele, né? Como filho, ele está no lugar de pai, de marido ali daquela mãe, né? Da própria mãe. Então muitas vezes essa pessoa ela não consegue se relacionar, ela não consegue ter relacionamentos sólidos porque ela continua nessa lei, né? De hierarquia, ela está no lugar errado dela. Né? Então a constelação traz esse olhar de que sim, você vai para o seu lugar de filho, que cada um tem a sua responsabilidade, os irmãos, a mãe, e que você pode seguir sim ajudando naquele momento, mas não tomando essa responsabilidade para si, né, a vida inteira. E a lei do dar e receber, eu sempre falo aqui nas questões de relacionamento homem e mulher, né? Às vezes existem muitos ciúmes, principalmente agora na época de pandemia, porque as pessoas estão muito juntas, e aí essa lei do dar e receber, se ela não está bem alinhada, né, existem muitos conflitos. Então, às vezes o marido sai para trabalhar e quando volta tem uma cobrança muito exacerbada desse dar e receber, né? Então, eu quero que esse marido me traga tudo que às vezes eu não tive ali na minha infância, né? Então, coloco nesse marido a responsabilidade do que às vezes meu pai não me deu, de uma falta que me fez ali na infância. Então isso é muito pesado também para o relacionamento homem e mulher. A mesma coisa o homem, né? Às vezes ele joga uma responsabilidade para a esposa que é da mãe, que era para ter sido da mãe, né? Que às vezes ele não teve uma falta ali da mãe. Então ele quer que essa esposa seja a mãe dele, né? E não faz sentido isso para o parceiro. Ali a gente tem que ter essa lei do dar e receber muito bem alinhada, né? Que cada um vem para se complementar e não para suprir a falta um do outro, né? Certo. Então, basicamente, são 3 leis, né? A dar e receber, hierarquia e o pertencimento. Pertencimento. Certo? E nem sempre as pessoas têm consciência dessas leis e, naturalmente, elas acabam desrespeitando, vamos dizer, essa lei. E a partir do momento, então, que existe o desrespeito dessa lei, surge um desequilíbrio, né? Um conflito familiar. Conflito. Como que a constelação familiar consegue corrigir, vamos dizer assim, a quebra dessa lei, né? Se é que podemos colocar dessa forma. Como que ela auxilia, né, na correção dessas leis, especificamente? Durante a sessão de constelação, né, a gente trabalha muitas frases de cura para essa pessoa, né? Porque essas frases, elas trazem consciência, né, para essa pessoa. Então ela vai percebendo que muitas vezes esse padrão de relacionamento que ela está trazendo, né, são de coisas dos antepassados também. Dela, né, do sistema familiar dela. Então, quando a gente vai fazendo durante a sessão, vai fazendo essas frases de cura, a pessoa vai trazendo consciência para ela. Então, ela vai saindo do julgamento de muita coisa ali do sistema, entendendo que aquilo lá que vivenciou na questão familiar dela, dos antepassados, ela não precisa mais, né, continuar repetindo. Então, ela expande consciência. É isso que a gente traz na constelação, uma expansão de consciência, né? Então, eu trago para essa pessoa, né, essas frases de cura, e essa repetição vai fazendo com que a pessoa vá expandindo consciência, para que ela fale, bom, eu entendi agora, né, da onde vem esse comportamento, por que eu estou criando sempre esse padrão, e agora eu tenho consciência que eu estou com essa libertação de poder fazer diferente daqui para frente, né. Então, tudo se resume, na verdade, a essa expansão de consciência que você coloca, né? Porque, na verdade, a pessoa está vivendo a vida dela naturalmente, instintivamente, sem ter consciência no desses automático, processos, né? Exatamente. Então a constelação, na verdade, ela traz esse autoconhecimento, né, de uma certa forma, onde a pessoa pode perceber, entender que existe esse conflito e essa quebra dessa lei, vamos dizer assim, e a partir dessa consciência ela pode fazer um movimento diferente, quer dizer, vai depender muito da pessoa também, né, Sim, Liliane? A resposta da constelação. A pessoa tem que querer bastante, né? Exato, que é aquilo que eu falei, por exemplo, a pessoa às vezes toma o lugar do pai, ela não tem consciência, né? Ela tá ajudando ali a mãe, ela precisa, né, ajudar de alguma forma, mas isso fica tão enraizado na pessoa que ela não consegue
sair daquele padrão, né? Então, eu vou trazendo isso para a consciência da pessoa, né? Que ela não é o pai da família, essa pessoa é um filho ainda, né? Então ele não precisa tomar esse lugar de pai no sistema familiar dele, né? O pai não está mais presente porque teve uma determinada situação, mas isso não quer dizer que ele tem que tomar essa responsabilidade para si. Então a pessoa, ela tem esse comportamento sem perceber, né? E a gente trazendo isso para a consciência, a pessoa vai se desligando um pouco disso, né? Vai falando, então eu não preciso ter essa responsabilidade, não preciso ter esse peso. Não precisa. Agora você pode seguir sua vida, ajudando sim sua mãe, seus irmãos, mas não de uma forma tão intrínseca que você não possa fazer mais nada, né? Então a gente vai trazendo isso para a consciência da pessoa. Sem dúvida. E falando um pouquinho de relação de casal, né, homem e mulher, que a gente fala tanto, né, hoje em dia da violência doméstica, que muitas vezes é resultado de um ciúmes, né? Como esse é um sentimento presente muitas vezes nas relações e acaba sendo um sentimento bastante destrutivo. E eu acho que aí entra na questão do dar e receber, né? Muitas vezes um parceiro está dando mais do que o outro aí nessa dinâmica, e aí esse tipo de sentimento pode surgir, né? Como que a constelação trabalha? Falando, por exemplo, dos ciúmes, né? Que é um sentimento que eu estou colocando aqui como muito comum hoje em dia que a gente vê. Qual é a visão, né, da constelação familiar em relação a esse sentimento e como que a constelação consegue trabalhar esse conflito no casal? Uhum. Vou até levar um pouquinho aqui para o lado que tem acontecido muito, né, da violência doméstica agora, né, principalmente com as mulheres têm sofrido muito sobre isso, às vezes desse padrão de homem ciumento, de um homem agressivo, né, então, como é que a constelação olha para isso? Muitas vezes, né, que nem eu falo, não vamos generalizar, mas na grande maioria dos casos acontece muito isso, essa mulher, ela já vivenciou de alguma forma com o pai, algum tipo de conflito, né? Às vezes esse pai era um pouco mais agressivo, com a mãe, né? Então ela sempre busca relacionamentos parecidos com aquele que ela viveu, né? No padrão familiar do pai e da mãe. Então ela acaba se relacionando com homens que têm padrão de ciúmes, que são mais agressivos verbalmente, né? E essa mulher, por que ela fica nessa relação? Né? A gente traz muito esse olhar, porque tem a questão da autoestima da mulher, né? Ela precisa trabalhar mais essa questão dessa autoestima, porque ela acredita que de alguma forma esse homem vai mudar esse padrão, né? Então ela continua, ela tem perspectivas ali que vá mudar alguma coisa, mas em algum momento da relação ela já percebeu esse comportamento desse homem, né? Mas de alguma forma ela continua ali para ver se realmente ele vai mudar. E ele só vai mudar se ele realmente quiser mudar. Às vezes ele também está honrando algum ancestral dele ali, né? Na questão de como que as mulheres eram tratadas antigamente, né? Com essa questão de ciúme, com outras questões também de violência. Então isso já vem dos nossos antepassados, né? E você percebe que hoje ainda se repete de alguma forma, né? Então, a constelação ela traz esse olhar para essa mulher entender que ela não precisa mais a gente trabalha a autoestima dessa mulher para ela não ficar mais em relacionamentos tão abusivos, né? Para ela mudar esse padrão de comportamento, entendendo que ela pode ter um destino sim diferente, que ela pode ter, que ela é merecedora de algo melhor para a vida dela, né? E que ela consiga sair desse padrão, né? Porque nessa hora, como ela fica muito ainda na questão do pai, ela não percebe, que é tão inconsciente, né? Então ela tem medo, às vezes, de denunciar, de fazer alguma coisa, que era como se ela estivesse fazendo algo com o próprio pai, sabe? Então ela permanece ali naquela relação. E aí a gente traz essa consciência, porque o pai, de alguma forma, às vezes pode ter feito isso com a mãe, mas na constelação a gente separa o homem, né, desse pai. Ele é um bom pai para ela, né? Mas como homem, ele tem um preço a pagar pela escolha que ele teve, né? Então, a constelação ela traz muito esse olhar para essa mulher que está vivenciando isso há muito tempo e não consegue sair disso, né? Não consegue sair desse padrão de relação. Quando ela entende isso, aí ela consegue se libertar e tomar outras atitudes, né? Daqui para frente. Certo. No início da entrevista você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção.
Você disse que a constelação você não deve fazer várias vezes, quer dizer, você faz uma vez, né? Uma vez, acredito que depois de um tempo, de repente, você possa fazer, de repente, outra. Quer dizer, eu brinco que a constelação não é de pirona, né? Que você, qualquer coisinha você vai tomar ali aquela de pirona, Não, né? Eu não, queria, é, você até pontuou que é importante, depois que a pessoa faça essa constelação, ela espere o tempo que aquela constelação vai atuar na vida dela. Queria que você falasse um sim. pouquinho sobre esse pós-constelação, né? Que tipo de sentimento pode surgir depois de um processo como esse? Quanto tempo a constelação demora, então, para atuar ali no campo, né, naquele seio familiar, depois de um processo terapêutico como esse? Exato. A constelação, como eu falei, você pode vir fazer outra constelação, mas com outros temas, né? Não sempre na mesma temática, porque hoje as pessoas elas querem aquele milagre assim, né? Do dia seguinte, eu fiz e amanhã acabou e tá tudo certo, né? Então a constelação, na verdade, ela vai te trazer expansão de consciência, né? É isso que a constelação traz pra gente, né? Que logo depois da constelação, ela vai durar até reverberar até uns 2 anos, mais ou menos. Então, assim, você vai ver muita mudança aí do teu próprio padrão de comportamento, né? Como é que você vai perceber essa mudança? Justamente nisso, você tá sempre nos relacionamentos parecidos, e aí, de repente, você começa a se desprender disso e fazer e ter outros tipos de relacionamento, você consegue ter outros comportamentos em relação ao seu trabalho, em relação a outras coisas. Então, como você percebe nessa tua expansão de consciência e de comportamento, né? Então, a constelação, durante muito tempo, ela vai atuar, né? Você vai perceber não só nas suas questões, mas até das pessoas do teu convívio, né, familiar, muita coisa vem à tona e vai criar-se um movimento ali para você perceber, né, e aí vem muitos insights, né, a pessoa fala, nossa, eu não tinha percebido isso, agora eu já comecei a perceber esse meu comportamento. Por quê? A gente sai desse padrão só da vítima, né, ou da dor ali em si. A gente vai olhar nossa história como nosso próprio observador. Então eu olho de fora as situações e aí eu consigo ter outros posicionamentos, consigo me direcionar melhor, porque eu não estou só no sentimento e emoção, né? Eu tenho tudo isso, mas eu olho como observador e sem julgamento. E aí eu começo a falar, então posso tomar outro tipo de atitude. Agora eu entendo porque meu marido tem esse tipo de comportamento. Agora eu entendo porque meu filho também tem esse tipo de comportamento. Você vai saindo muito desse papel do julgamento e aí você vai tendo outras perspectivas de mudança, né, de comportamento na sua vida. Então, em até 2 anos você ainda vai ver muita coisa mudar, muita coisa vem à tona. Bom, a gente falou que nessa quarentena a questão da violência doméstica, né, é um assunto que tem sido bastante discutido. Infelizmente, os números, né, aí desse tipo de violência crescem muito nesse período de isolamento social. Quer dizer, esse convívio muito próximo. Até mulheres que não sofriam, não estavam no relacionamento abusivo, muitas vezes por conta do momento que a gente está vivendo, conflitos podem surgir, né? E a constelação é um processo que você consegue fazer, inclusive, online, né? Quer dizer, a tecnologia e a internet proporciona isso. Como que tem sido o seu trabalho, né, nesse tempo de quarentena? Quais as principais queixas, vamos dizer assim, as pessoas têm trazido para você nesse tempo? E, e aproveito também para já emendar uma pergunta. Muita gente confunde um pouco a constelação, acredita que tem algo a ver com religião, com espiritualidade, quer dizer, tem a ver, não tem? Como que você enxerga esse aspecto? Sim, eu tenho feito as constelações online, né? Isso não muda. Muitas pessoas têm muitas dúvidas. Online é diferente de presencial? Não, porque tudo está no campo quântico, que a gente fala da física quântica, então isso para a gente não tem nenhuma diferença, né? A gente sempre vai mexer nessa questão da psique,
né? Então, as principais queixas são de relacionamento mesmo, né? As pessoas, tem muita gente que tá namorando, e aí cada um na sua casa, e aí a mulher fica num conflito, ai, será que tá fazendo isso? Será que tá traindo? Será que isso? Será que aquilo? Então, muitos relacionamentos vêm à tona, então a gente consegue trabalhar essa segurança, né, das pessoas, trazer mais essa liberdade de escolha de cada um, né, que mesmo a gente estando em cada um no lugar, a gente cria essa segurança, né, e que a gente não tenha que criar mais um padrão de relacionamento com ciúmes, né, então o que as pessoas vêm mais me procurar nesse momento realmente é essa questão de relacionamento, né. E sobre a questão de religião, as pessoas têm um pouco de dúvida, né, quando a gente fala de física quântica, se isso tem a ver com religião. Não, não tem a ver com religião. Então, as pessoas de diferentes crenças podem fazer, porque a gente sempre vai atuar na questão psicológica, né, da psique, do inconsciente da pessoa. Então, em nenhum momento a gente vai colocar aqui questões de crenças, né, e sim da resolução, né, do conflito que a pessoa vai trazer. Tá certo. Liliane, nosso tempo é muito curto, já passou meia hora. Foi muito bom o nosso bate-papo, foi muito esclarecedor. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente na Rede Alesp. Foi muito importante tudo que você compartilhou com a gente hoje. Obrigada, eu que agradeço a participação. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.